Amigos queridos, que nesta manhã sublime possamos unir os nossos pensamentos, buscando na figura excelsa do nosso Mestre Jesus o amparo para todos nós. Que as vibrações desses bondosos espíritos nos fortaleçam, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de educação do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Vamos ler hoje Os Inimigos Desencarnados. E nessa leitura, gostaria de convidá-los, à medida que eu vou lendo, que a gente pudesse refletir no que o Evangelho nos traz. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança, que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra, cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática do perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo a seu mau grado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos, assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais. Que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal,
e se também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Amado Senhor, querido Mestre, que nesse momento de nossas vibrações, de nossos pensamentos que buscam o Senhor para nos sustentar, para nos alimentar, para nos fortalecer, nós te pedimos, Jesus, que o amor floresça em nós, que sejamos conscientes da necessidade que todos temos para amar aqueles que um dia nos ofenderam e que nós os chamamos de inimigos. O Senhor, que teve tantos inimigos e nos mostrou o valor do perdão, pedindo ao Pai que perdoasse-nos porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E nesse momento sublime da prece, nós desejamos, Senhor, reconciliar conosco mesmo, olhando para dentro de nós, percebendo a nossa pequenez, sentindo Jesus, quanto somos espíritos necessitados do amor. Dai-nos força para prosseguirmos e que a paz divina nos sustente hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, é preciso que a gente reflita bastante nesse capítulo, nesse item do Evangelho, os inimigos desencarnados. Quem não os temos? Muitas vezes nossas enfermidades morais, nossa intemperância, nossa discórdia, é tudo fruto ainda dos sentimentos que carregamos e daqueles sentimentos que nós também ferimos os nossos irmãos. É importante que nós, no mundo que estamos encarnados, possamos lembrar que entre o encarnado e o desencarnado é só uma cortina, porque o meu pensamento projeta tudo aquilo que penso e sinto. E aqueles que me percebem e aqueles que me perseguem, devido aos sentimentos que carregam de nós, da raiva, do rancor, da humilhação, da escravidão que nós colocamos tantas vezes em sua vida, são esses inimigos nossos. E nós achamos que a pessoa desencarna e que ele morre, que acaba tudo isso. Isso é um grande engano. E o Evangelho nos chama a atenção: extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Muitas vezes nós vimos isso na história quando nós vimos os duelos. Hoje as pessoas matam e muitas vezes as pessoas dizem: eu quero justiça. A justiça é só divina, meus amigos. A justiça divina é que vai fazer com que a gente se perceba e que possamos então compreender por que determinados crimes aconteceram. Por que determinadas situações que nós falamos, eu nem conhecia aquela pessoa e aquela pessoa fez isso comigo. Nós percebemos a gravidade das situações que cada dia estamos vivendo, a revelia da lei. Então, nós observamos que extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Muitas tristezas,
Muitas depressões são frutos daquilo que nós já fizemos e que está registrado na nossa memória. Por isso, Jesus nos pede para amarmos os nossos inimigos, e na própria Pai Nosso está lá: perdoa, Pai, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. E nós não fazemos isso. Então, nós precisamos lembrar que não há coração que seja tão mau que não possa reconhecer que nós podemos contribuir com o bem-estar do outro. As vinculações de um inimigo no mundo espiritual é muito sério, porque eles nos perseguem, mesmo que estamos numa outra roupagem física, eles nos encontram pela nossa forma de pensar e de sentir. E o Evangelho nos diz: os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provação, e as quais, como as outras, concorre para o adiantamento do ser, por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse os homens maus, não haveria um processo obsessivo. Quando todos nós estivermos evangelizados, quando todos nós compreendermos quem somos como espíritos imortais, nós vamos perceber que não teremos nem necessidade de termos as reuniões de desobsessão. Por quê? Porque nós retornaremos ao mundo espiritual com o olhar voltado para o amor, para o bem. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos abraçar com a caridade. Porque a caridade é o único recurso que vai sustentar a minha esperança e a minha fé. E é a caridade que vai mudar os meus sentimentos, porque eu passo a perceber a dor do meu irmão. Não só a caridade material, mas a caridade moral. Quando eu percebo as dificuldades morais, os sentimentos daqueles que estão junto de nós. Nós estamos aqui reencarnados para que nós possamos aprender a amar, renovando cada dia o nosso pensamento, para que possamos sustentar a nossa esperança. Nós podemos olhar que junto de nós tem tantas pessoas boas, e os bons, eles são realmente bons, e eles se amparam e ajudam aqueles que não são bons, porque eles têm uma compreensão maior. E nós precisamos lembrar que foi esse o trabalho que o Cristo ensinou a Pedro, quando ele fala para Pedro que nós devíamos amar, perdoar, não 7 vezes, mas 7 vezes cada erro, cada infração, cada sinal que nós sentíssemos em relação ao nosso irmão. E nós, espírita, esse espírita que traz na sua essência esse conhecimento, essa verdade, é o cristão, que é chamado a entender, a auxiliar, para que nós possamos também doar, dar um pouco daquilo que já aprendemos, dar um pouco daquilo que nós já sentimos e compreender que todos aqueles que nós consideramos ainda como inimigo são nossos irmãos. E aí nós vamos entender o convite de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, pois todas as vezes que aquele que ama e que mostra contrário a tudo aquilo que ele recebe do outro que não aprendeu a amar, é uma oportunidade que tenho para não me humilhar, mas para que eu possa entender que o outro ainda não consegue fazer o que eu já aprendi.
E na lição do Pão Nosso de Emmanuel, no capítulo 137, ele diz assim: ama, pois os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. É tão sério isso que nós precisamos pensar que o amor cobre a multidão de nossos pecados. E é aqueles que mais precisam de nós, que nós devemos amar. Quando nós escutamos alguém falando do outro, um filho falando da mãe, do pai, para nós, o que nós devemos mostrar para esse filho? Que ele está tendo a oportunidade de amar e de ensinar, porque ele está reencarnado e veio como filho daquele espírito que talvez um dia ele não tenha conseguido a compreender. É necessário que a gente possa sempre nos colocarmos diante do outro e da condição do outro. E nós sabemos que onde há luta é porque há antagonismo. E nós estamos na Terra numa luta tremenda para mudar os nossos sentimentos, por isso a dor. E é na dor que nós nos aproximamos daqueles que um dia nós não conseguimos amar. É na dor que os nossos braços se estendem, que os nossos corações abrem para que possamos contribuir com o bem-estar do outro. E quando Jesus nos aconselhou a amar os nossos inimigos, ele não exigiu aplausos, porque ele sabia da perversidade, da má-fé, das intenções do outro, mas ele nos recomenda auxiliar quanto pudermos, para que nós possamos reconhecer que todos nós também somos suscetíveis de quedas e estender incessantemente a compaixão e o socorro. E que socorro é este? Da proximidade, estender as mãos, de orar por eles. E agindo dessa forma, nós vamos ampliando os nossos sentimentos do afeto e sermos mais compassivos. E muitas vezes você vai ver que você é mais sincero, você vai ser mais leal e você vai sentir muito bem, meu irmão. A construção do bem em nossa vida é algo que nos liberta. E se nos liberta, liberta também daqueles que estão no mundo espiritual. Sabe por quê? À medida que você vai fazendo o bem, que você vai fazendo a caridade, que você vai mudando os seus sentimentos, as suas energias vão mudando. E aqueles espíritos que eram seus inimigos do passado, ao aproximar de você, eles não poderão mais te alcançar, porque eles não encontram ressonância na sua vibração. Esta é a oportunidade de evoluirmos, de sairmos dessa ostra que ficamos guardados nesse véu, nessa cápsula que eu crio, porque eu não quero amar, para me esconder. Não, vamos romper desse casulo. Somos um espírito que precisamos amar. Somos um espírito que estamos sendo convidados a sentir o amor de Deus em nossos corações. E é com o amor que nós vamos também melhorar. Estamos diante da regeneração do nosso sentimento. Liberte do orgulho, meus irmãos. Liberte do ódio, da mágoa, do rancor. Não temos mais razão para termos mágoa e rancor, muito menos o ódio, porque isto é viver no âmbito das vibrações dos inimigos que nos envolvem com as suas vibrações tão doentias.
Reflita nisso. Vibre por aqueles que não te amem. Ore por eles, que é assim que você vai sentir-se mais feliz, mais leve e as suas vibrações mudando cada vez mais. Que a doce paz do Nazareno sustente-nos nesta hora. Que recebamos o passe, esse lenitivo sublime, pedindo a Jesus que as suas mãos se façam estendidas para todos nós. Mestre, aconchega-nos no seu coração. Dai-nos força para mudar esses sentimentos que ainda nos aprisionam. Nesta hora do passe, que eu possa vibrar por aqueles que sinto ainda magoado. Ajude-nos, Jesus. Olhe pelos familiares e que eu possa ter força para aprender a amar. Fluidifique as nossas águas para que elas se transformem, Mestre, no medicamento que tanto necessitamos. Dai-nos força e coragem para que nós nos tornemos um ser melhor. Obrigado, Jesus. Que a paz augusta penetre dentro de nós, nos tornando mais leve e mais feliz. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec te agasalhe com as suas vibrações. Que Eurípedes olhe por nós e que a doce e inefável paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.